de Oscar começou e hoje a gente vai fazer a nossa primeira análise do canal. Sejam todos bem-vindos. Esse é o filme que, sem dúvida nenhuma, vai ser indicado ao Oscar de 2024. Eu tô falando de Saltburn, um filme produzido pela Prime Video e que tem o roteiro e a direção de Emerald Fennell. Ela que estreou em Hollywood em 2020 com Bela Vingança, que também assinou o roteiro e a direção. Dessa vez, ela traz a história de Oliver, que é um cara londrino chegando na Universidade de Oxford. Ele não tem aparentemente nada demais, ele é sem graça, ele não é tão bonito, não é tão atraente, ele não se destaca. O filme mostra a sociedade classista inglesa e como isso funciona até mesmo dentro da prestigiosa Universidade de Oxford. Então, o filme trataria de uma crítica social? Não. O filme joga uma lente de aumento sobre Oliver e a sua psique, que é revelada aos poucos para o público. A gente vê a aristocracia inglesa, a pompa, a figura de Felix, que é vivida por Jacob Elordi, como sendo um grande representante do charme e do poder desse mundo, que só não é maior que Saltburn, a propriedade da família, que vira um grande objeto de cobiça e o ponto de ebulição de uma mente muito, mas muito perturbada. O filme fala de inveja, cobiça, perversão sexual, jogos de poder e a escalada social de um psicopata que não parece com um. E essa tem sido uma das grandes premissas dos nossos dias, retratar psicopatas comuns, que têm uma aparência um pouco sem graça, que não se destacam no dia a dia. Sabe aquela pessoa que parece a menos ameaçadora possível, mas que no final é a mais perigosa de todas? Então, é a coisa do a maldade mora ao lado. Desde o primeiro take, a gente ouve o Oliver falando desse cara, o Felix, que ele não era apaixonado, mas ele amava. E em seguida tem vários takes de partes de corpos, o Felix sorrindo, o Oliver observando ele. Então a gente entende, tem uma relação bem intensa aí. E o meu primeiro palpite foi que, como o Oliver estava falando do Felix no passado, eu pensei, bom, eu acho que esse Felix deve morrer no meio da história. Tomara que não, mas se for, eu acho que o carinha engomado do depoimento é muito suspeito. Mas a minha supressão de descrença já estava bem ligada, então... vamos ver o resto do filme. Oliver quase que imediatamente fica fascinado pelo Felix. Ele é o bonzão do campus, o cara bonitão, charmoso, rico. Todo mundo quer estar perto dele ou dormir com ele. Ele está sempre acompanhado do seu grupo de pessoas de famílias abastadas, que ele conhece a vida inteira. Ele mesmo é de uma família muito antiga e muito rica, muito ligado à pose e às regras sociais. E nesses ambientes onde os costumes são muito controlados, a tendência é que se torne muito sufocante. E o Felix acaba também se sentindo atraído pelo Oliver quase imediatamente. I'm Felix. Oliver. Oliver, I love you. I love you. O Oliver é o oposto dele. Ele tem outra aparência, outra classe social. É como se ele fosse um respiro desse mundo aristocrático. O filme mostra pra gente que sempre tem um que vai se atrair pelo lado de fora da bolha e outro forasteiro que vai conseguir penetrar nesse mundinho regido pelo direito de nascença. E o Oliver parece intuir isso muito bem quando ele conta aquela historinha triste dos pais serem viciados, numa tentativa de parecer mais interessante e posar de coitadinho, e funciona. Ele conquista a compaixão e o afeto do Felix. Ambos se atraem por motivos totalmente diferentes. Há muita tensão sexual entre eles e a gente fica assim o tempo todo meio grudado na tela, sabe? Apreensivo. Tipo, cara, alguém vai pular em alguém ali. Mas ao mesmo tempo, tem sempre uma sensação de desconforto. O ambiente te dá essa sensação. Ele te dá uma sensação de opressão e peso. E nesse sentido, eu acho que o suspense é construído muito bem em cena, diálogo e ação física.
tem muita luz vermelha que te oprime, os ambientes são escuros, tem muita sombra que te traz aquele peso. O romantismo que estava começando bem vai para o espaço e o filme toma outros rumos. A coisa vai ficando cada vez mais creepy. Alguns podem chamar de voyeurismo, mas para mim o Oliver é um stalker. Se apaixonar é uma coisa, mas aquele comportamento é totalmente obsessivo. Ele tá sempre observando o Félix, inclusive quando ele tá transando com outras pessoas. E, cara, a atuação do Barry Keoghan é muito boa. A gente consegue ver nos olhos dele a expressão de por que não eu? Sabe? Eu não tinha mais dúvida. Esse cara é perturbado, ficava esperando uma coisa ruim acontecer o tempo todo e não fui decepcionada. Um dos grandes beats de cena ou pontos de virada acontece quando o Oliver fala que seu pai morreu e o Félix então resolve fazer uma surpresa, que é uma tradição familiar. Ele escreve o nome do pai numa pedra, dá pro Oliver para ele arremessar de cima da ponte no rio. Mas a pedra acaba caindo justamente em cima do vômito que está ao lado de uma garrafa de champanhe na margem. E eu achei isso incrível, porque a simbologia está toda ali, as dicas. Esses são os elementos que vão gerar o plot twist do final do filme. Em seguida, o Félix convida o Oliver para passar o verão em Saltburn e é quando um outro filme começa. Well, why don't you come home with me? Come to Saltburn. Pra mim, o Oliver tem um perfil claro de um narcisista oculto. Ele não parece perigoso, ele não é irresistível, ele não é ameaçador. Na verdade, ele é o oposto. Ele é vulnerável, carente de aceitação e é justamente aí aonde a sua sedução reside. Mas, com o tempo, quando ele vai ganhando terreno, o ego dele dá uma inflada e ele começa a jogar charme pra todo mundo e usa a sexualidade dele para seduzir as pessoas e manipulá-las. Ele tem uma característica que todo narcisista tem, que é a inveja, uma inveja avassaladora. O Félix é tudo que o Oliver queria ser, mas nunca será. Então, de alguma forma, essa figura tão incrível, tão inatingível, é algo que ele quer possuir. Ele quer cada gota do Félix, incluindo a fatídica cena da banheira, né, onde o Oliver entra na banheira depois do banho do Félix e bebe aquela água e dá aquela lambida no ralo. Ai! Meu Deus! Nossa! É difícil de ver essa cena. Também a cena da furunfada na cova, ele enfia o Bilal dentro daquela terra. Gente, assim, é o auge da perturbação e da sordidez humana. Ele não sabe amar, ele só sabe possuir coisas. Destaque para a cena do almoço, aconteceu uma tragédia ali, tem um corpo no jardim, mas a família para ir almoçar. É sério, não, eles param, eles deixam um corpo ali e vão almoçar. E na sala de jantar, eles ficam tentando manter aquela pose. E eu já tava ficando assim, gente, pelo amor de Deus, como assim, cara? O que eles estão fazendo, sabe? Não fica mais bizarro do que isso. Tipo, já tá bizarro, mas agora vai ficar pior. Enfim, o mordomo vai lá, fecha a cortina e volta a ficar tudo vermelho. Mas é um vermelho intenso, sangue, que te causa uma opressão. E é nesse momento que a família começa a desmoronar. A pose deles começa a ruir. E o primeiro que desmorona e desaba é o Farley, que é vivido pelo Art Madikwe. É Madikwe, eu acho que é isso. E é incrível, porque ele tenta, mas ele não consegue engolir a comida à volta, ele não consegue beber nada, e ele mesmo diz, cara, eu não consigo. E é aí que você vê quem é quem é frio, quem não é. E o único que tá impassível e totalmente insensível àquela situação é o Oliver. E, cara, sabe uma coisa muito interessante? É que, tipo assim, cara, eles se amam. Por debaixo de toda aquela pedância e aquela mesquinhez tem seres humanos. As frivolidades, as poses, cara, tudo um subterfúgio para não ter que lidar com as próprias emoções. Sabe aquela coisa assim, tipo,
Vamos fingir que isso não tá acontecendo, então quem sabe esse pesadelo não seja real. Incrível! Não, quando eu vi aquela cena sendo desenhada e as minhas emoções mudando de acordo com cada movimento, eu fiquei assim, gente, essa diretora é um gênio! Caraca, genial, genial! Não, palmas. Então, o grande ponto de virada é quando o Félix descobre que, cara, a mãe do Oliver não é viciada e o pai dele tá vivo. What have you done? E nesse sentido, a Emerald Fennell faz muita questão de mostrar pra gente o calculismo do Oliver, o quanto que ele é apaixonado pelo Félix, mas não tanto quanto ele é por aquele mundo e por Saltburn. Ela volta nos flashbacks e explica detalhadamente como ele manipulou tudo, como ele fez para se aproximar do Félix e depois voltar para Saltburn. É quase como se ela quisesse garantir que cada público dela fosse entender o filme. Ok, ele é manipulador, sacamos. Ele tira tudo do caminho dele, ele mata uma família quase inteira, né? Só para roubar a vida do Félix. Ele sabe que é perverso e ele se vangloria disso. Isso também é uma característica muito marcante de psicopatas e narcisistas perversos, né? Ele se vangloria do fato dele saber se aproveitar do descuido ou da falta de vigilância dos ricos que deixam quem eles não deveriam acessar a vida deles. Nessa fragilidade que ele se aposta de Saltburn. E aí a gente tem aquela cena ridícula dele dançando pelo castelo ao som daquela música de fim de comédia romântica, onde a mocinha vira a grande heroína e conquista seu grande sonho, né? Mas é ele peladão por todos os cômodos do castelo, tocando os objetos, possuindo as coisas que agora são dele. É quase uma relação sexual com materialismo. Gente, narcisismo mais sublinhado do que isso, impossível. E essa foi a análise de Saltburn. Eu espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, deixe o like aqui no meu canal, por favor. Se inscrevam, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!